Satanás assume a forma de uma serpente e entra no Éden. A serpente era uma bela criatura com asas, e quando voava pelo ar, sua aparência era brilhante, assemelhando-se a ouro polido. Não pisava, não andava na terra, mas andava de um lado para o outro no ar e comia frutas como o homem. Satanás entrou na serpente e tomou o seu lugar na árvore do conhecimento e começou a comer do fruto sem pressa. Eva, inconscientemente no início, separou-se do seu marido no seu trabalho. Quando se apercebeu desse fato, sentiu que poderia haver perigo, mas também se julgou segura, mesmo que não ficasse ao lado do marido. Ela tinha sabedoria e força para saber se o mal viesse, para o enfrentar. Isto os anjos tinham-na avisado para não fazer. Eva começa a olhar com curiosidade e admiração para o fruto da árvore proibida. Ela viu que era muito bonito e estava raciocinando como e pensava por que é que Deus tinha proibido tão decididamente que o comessem ou tocassem. Agora era a oportunidade de Satanás. Dirigiu-se a ela como se pudesse adivinhar seu pensamento. Assim disse Deus: não comereis de toda a árvore do jardim? Assim, com palavras suaves e agradáveis e com voz musical, dirigiu-se a Eva. Ela ficou assustada ao ouvir uma serpente falar. Ele exaltava a sua beleza excessiva, o que não desagradava a Eva. Mas ela ficou espantada, pois sabia que Deus não tinha dado à serpente o poder da fala. A curiosidade de Eva foi despertada. Em vez de fugir do local, ela ficou à espera de ouvir a serpente falar. Não lhe passou pela cabeça que poderia ser aquele inimigo caído, usando a serpente como um médium. Era Satanás que falava, não a serpente. Eva foi seduzida, lisonjeada, apaixonada. Se ela tivesse encontrado um personagem imponente, com a forma dos anjos e, semelhante a eles, ter-se-ia posto em guarda. Mas aquela voz estranha devia tê-la levado para junto do marido, para lhe perguntar. Mas ela entrou em controvérsia com a serpente. Respondeu à sua pergunta: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A serpente respondeu: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Satanás transmitia a ideia de que, ao comer da árvore proibida, eles receberiam um novo e mais nobre tipo de conhecimento do que tinham até então alcançado. Este tem sido o seu trabalho especial, com grande sucesso, desde a sua queda. Levar os homens a investigar os segredos do Todo-Poderoso e a não se contentar com o que Deus revelou e a não ter o cuidado de obedecer o que Ele ordenou. Ele leva-os a desobedecer aos mandamentos de Deus e depois fazê-los crer que estão a entrar num maravilhoso campo de conhecimento. Isso é pura suposição e um engano miserável. Disse-lhes ainda que não podiam morrer. Não tinham comido da árvore da vida que perpetua a imortalidade. Ele disse que Deus os enganava para os afastar de um estado mais elevado de felicidade e de uma felicidade mais elevada. O tentador arrancou o fruto e passou-o a Eva. Ela tomou-o na mão. Agora, disse o tentador, estavas proibida de lhe tocar para não morreres. Ele disse-lhe que ela não sentiria mais o mal e a morte ao comer do que ao tocar ou manusear o fruto. Eva sentiu-se encorajada porque não sentiu os sinais imediatos do desagrado de Deus. Pensou que as palavras do tentador eram sábias e corretas. Comeu e deliciou-se com o fruto. O fruto parecia delicioso ao seu paladar, e ela imaginou que percebia em si mesma os maravilhosos efeitos do fruto. Depois, colheu para si um pouco do fruto, comeu e imaginou que sentia o poder vivificante de uma existência nova e elevada, como resultado da influência estimulante do fruto proibido.
Ela estava numa excitação estranha e antinatural quando procurava o marido com as mãos cheias do fruto proibido. Contou-lhe o sábio discurso da serpente e desejava conduzi-lo imediatamente à árvore do conhecimento. Disse-lhe que tinha comido do fruto e que, em vez de sentir a morte, tinha sentido uma influência agradável e estimulante. Logo que Eva desobedeceu, tornou-se um meio poderoso para provocar a queda do seu marido. Ele disse a Eva que tinha certeza de que este era o inimigo de que tinham sido avisados e que, se assim fosse, ela teria de morrer. Ela garantiu-lhe que não sentia nenhum efeito, mas sim uma influência muito agradável, e pediu-lhe que comesse. Adão compreendeu muito bem que a sua companheira tinha transgredido a única proibição que lhes fora imposta, como prova da sua fidelidade e amor. A serpente disse que não morreriam de certeza, e as suas palavras deviam ser verdadeiras, pois não sentia sinais do desagrado de Deus, mas uma influência agradável, como ela imaginava que os anjos sentiam. Adão lamentou que Eva tivesse saído do seu lado, mas agora o ato estava feito. Ele tinha de se separar da mulher de quem gostava tanto. Como poderia ser assim? O seu amor por Eva era forte, e num desânimo total, resolveu partilhar o seu destino. Ele raciocinou que Eva era uma parte de si próprio, e se ela tivesse de morrer, ele morreria com ela, pois não podia suportar a ideia de se separar dela. Faltava-lhe a fé no seu Criador misericordioso e benevolente. Não acreditava que Deus, que o tinha formado do pó da terra numa forma viva e bela, e criou Eva para ser sua companheira, pudesse substituí-la. Afinal de contas, as palavras da sábia serpente não estariam corretas. Eva estava diante dele, tão bela e encantadora, e aparentemente tão inocente como antes desse ato de desobediência. Ela expressou um amor maior e mais elevado por ele do que antes da sua desobediência, como efeito do fruto que tinha comido. Ele não via nela nenhum sinal de morte. Ela tinha lhe falado da feliz influência do fruto, do seu amor ardente por ele, e ele decidiu enfrentar as consequências. Ele comeu rapidamente e, tal como Eva, não sentiu imediatamente os seus efeitos nocivos. Eva tinha se julgado capaz de decidir entre o certo e o errado. A esperança lisonjeira de entrar num estado superior de conhecimento levou-a a pensar que a serpente era sua amiga especial, que possuía um grande interesse no seu bem-estar. Se ela tivesse procurado seu marido e eles tivessem contado ao seu Criador as palavras da serpente, teriam sido imediatamente libertados de sua ardilosa tentação. O Senhor não queria que investigassem o fruto da árvore do conhecimento. Foram então expostos a Satanás mascarado. Ele sabia que estariam perfeitamente seguros se não tocassem no fruto. Após a transgressão de Adão, ele inicialmente imaginou que sentia a ascensão para uma existência nova e superior. Mas logo, o pensamento de sua transgressão o aterrorizou. O ar, que tinha sido de uma temperatura suave e uniforme, parecia arrefecer. O par de culpados teve uma sensação de pecado. O doce amor, a paz e a felicidade pareciam afastados deles e, em seu lugar, uma carência de algo que eles nunca tinham experimentado antes. Então, pela primeira vez, voltaram a sua atenção para suas vestes de luz. Não estavam vestidos, mas revestidos de luz, como os anjos do céu. Essa luz que os envolvia tinha partido. Para aliviar a sensação de falta e nudez de que se aperceberam, a sua atenção foi direcionada para a procura de uma cobertura para as suas formas, pois como é que eles poderiam encontrar o olhar de Deus e dos anjos sem roupa? Seu crime está agora diante deles em sua verdadeira luz. A sua transgressão da ordem expressa de Deus assume um caráter mais claro. Adão censurou a loucura de Eva em deixar seu lado e ser enganada pela serpente. Ambos se lisonjearam de que Deus, que lhes tinha dado tudo,
para os fazer felizes, poderia ainda desculpar a sua desobediência, devido ao seu grande amor para com eles, e que o castigo não seria terrível. Satanás exultava com o seu sucesso. Agora tinha tentado a mulher a desconfiar de Deus, a questionar a sua sabedoria e a tentar penetrar nos seus planos. E através dela, ele também causou a queda de Adão, que, em consequência do seu amor por Eva, desobedeceu à ordem de Deus e caiu com ela. Os anjos tiraram as suas coroas da cabeça em tristeza. O céu inteiro estava em agitação. Os anjos estavam aflitos com a ingratidão do homem em retribuição às ricas dádivas que Deus lhes tinha proporcionado. Um conselho foi formado para decidir o que fazer com o par culpado. Os anjos temiam que eles estendessem a mão e comessem da árvore da vida, perpetuando assim uma vida de pecado. O Senhor visitou Adão e Eva e deu-lhes a conhecer a consequência de sua desobediência. Ao ouvirem a majestosa aproximação de Deus, procuraram esconder-se da sua inspeção, a quem se deleitavam enquanto em sua inocência e santidade encontrar. E o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: "Onde estás?" E ele disse: "Eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e escondi-me." E ele disse: "Quem te disse que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses?" Esta pergunta foi feita pelo Senhor, não porque ele precisasse de informações, mas para a convicção do par culpado. Como te envergonhaste e temeste? Adão reconheceu a sua transgressão, não porque se penitenciou por sua grande desobediência, mas para lançar a reflexão sobre Deus. A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. A mulher foi então abordada: "Que é isto que fizeste?" Eva respondeu: "A serpente me enganou e eu comi." O Senhor dirigiu-se então à serpente: "Por teres feito isto, és maldita mais do que todos os animais domésticos e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre irás, e pó comerás todos os dias da tua vida." Como a serpente tinha sido exaltada acima dos animais do campo, ela deveria ser degradada abaixo de todos eles e ser detestada pelo homem, na medida em que era o meio pelo qual Satanás agia. E a Adão ele disse: "Porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Também te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra." Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado deles, ao comerem da árvore do conhecimento, e declarou: "Com dor comerás dela todos os dias da tua vida." Ele tinha-lhes distribuído o bem, mas reteve o mal. Agora ele declara que eles comerão dele, isto é, eles devem estar familiarizados com o mal todos os dias de sua vida. A raça daquele tempo em diante seria afligida pelas tentações de Satanás. Uma vida de perpétua labuta e ansiedade foi designada a Adão, em vez do trabalho feliz e alegre que até então desfrutara. A vida de Adão deveria ser sujeita a desapontamentos, tristeza e dor, e finalmente a dissolução. Eram feitos do pó da terra, e ao pó voltariam. Foram informados de que teriam de perder seu lar no Éden. Eles cederam ao engano da serpente e acreditaram na palavra de Satanás, que Deus mentiria. Com sua transgressão, eles abriram um caminho para que Satanás tivesse acesso a eles mais facilmente, e não era seguro para eles permanecerem no jardim do Éden, para que no seu estado de pecado não tivessem acesso à árvore da vida e perpetuassem uma vida de pecado. Pediram que lhes fosse permitido permanecer, embora reconhecessem que tinham perdido todo o direito ao feliz Éden.
Prometeram que no futuro se renderiam a Deus de forma implícita. Foram informados de que, na sua queda da inocência para a culpa, não ganharam força, mas grande fraqueza. Não haviam preservado sua integridade enquanto estavam num estado de santa e feliz inocência. E teriam muito menos força para permanecer verdadeiros e leais num estado de culpa consciente. Eles estavam cheios da mais profunda angústia e remorso. Agora, percebiam que a pena do pecado era a morte. Os anjos foram incumbidos de guardar imediatamente o caminho da árvore da vida. Era o plano estudado de Satanás que Adão e Eva desobedecessem a Deus, recebessem a sua sentença e depois comessem da árvore da vida, para que perpetuassem uma vida de pecado. Mas santos anjos foram enviados para lhes impedir o caminho para a árvore da vida.